Bom dia, turma. Bom, hoje a gente vai trabalhar com a disciplina de Cidadania Moral e Ética, que é conhecida como a disciplina de Religião, onde a gente irá trabalhar nessa disciplina com o tópico a moral e a ética na sociedade. Então, eu peço para vocês que peguem um livro na página 18, onde a gente vai abordar um pouco sobre a entrevista que foi respondida por o Herbert José de Souza, onde ele é um famoso sociólogo e ativista dos direitos humanos e também é conhecido como Betinho. Então, na entrevista, ele vai responder sobre os conceitos de ética e moral, onde a partir de agora a gente vai abordar um pouco sobre essas duas vertentes, a moral e a ética. Primeiramente, vence a primeira pergunta, que foi respondida por Betinho, que é o que é ética? Em que, segundo Betinho, ele respondeu que ética é um conjunto de princípios e valores que guiam e orientam as relações humanas. Esses princípios devem ter características universais, precisam ser válidos para todas as pessoas e para sempre. O primeiro código de ética de que se tem notícia, principalmente para quem possui a formação católica cristã, são os 10 mandamentos, que, como a gente sabe, os 10 mandamentos eles têm várias regras, em que as regras como não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não roubarás, são apresentadas como propostas fundadoras da civilização ocidental e cristã. Então, essa foi a resposta de Betinho, onde ele respondeu o que é ética da seguinte maneira, como Tia acabou de abordar. A segunda pergunta que Betinho respondeu foi: existe uma diferença entre ética e moral? Então, segundo Betinho, ele respondeu que a ética ela é muito mais ampla, geral e universal do que a moral. A ética tem a ver com os princípios mais abrangentes, enquanto a moral se refere mais a determinados campos da conduta humana. Quando a ética desce da sua generalidade, da sua universalidade, fala-se de uma moral. Por exemplo, uma moral sexual, uma moral comercial. Acho que podemos dizer que a ética dura mais tempo e que a moral e os costumes prendem-se mais a determinados períodos. Então, mas uma nasce da outra. É como se a ética ela fosse algo maior e a moral ela fosse algo mais limitado, mais restrito, mais circunscrito, ou seja, a ética, dentro da ética tem-se a moral. Dessa forma, veio-se a terceira pergunta, que foi respondida também por Betinho, em que a pergunta é: o que legitima a ética? Então, Betinho ele respondeu que é a sua racionalidade. E mais do que isso, a força e a transparência de determinados princípios, que parecem evidentes em si mesmos. Por exemplo, não matar. Não matar, ele é um princípio que deve ser universal, ou seja, que deve ser respeitado por todos nós cidadãos. Deve fazer parte do senso comum. Se fosse permitido matar, o canibalismo, a guerra, o genocídio também estariam autorizados. E o caos se estabeleceria, porque as pessoas umas iam matar as outras. Então, a sociedade ela ficaria o quê? Inviável, porque não há possibilidade de convivência sem o respeito. Que o respeito também, é um dos princípios. E, por último, veio-se a quarta pergunta que foi respondida na entrevista de Betinho, em que a pergunta é: existem sociedades que mantêm atitudes antiéticas? E Betinho ele respondeu da seguinte forma:
Isso pode acontecer durante determinados períodos, mas tenho a impressão de que, historicamente, logo essas sociedades entram em crise profundas e se desestruturam. A ética é uma espécie de cimento na construção da sociedade. Se existe um sentimento ético profundo, a sociedade se mantém bem estruturada, organizada. E quando esse sentimento ético ele se rompe, ela começa a entrar numa crise autodestrutiva, ou seja, começa a se desmanchar, a se desconstruir. Agora vocês vão abrir o livro de vocês, né, no finalzinho da página 18, onde tem assim, questões de ética. Vai ter 3 questões, página 18 e 19, questão 1, 2 e 3, onde vocês vão responder essas 3 perguntinhas simples, básicas, e vão enviar para a tia pelo Google Sala de Aula. Tenha um bom dia e façam essa atividade e enviem para a tia. Até às 5 horas da tarde é para vocês enviar essa atividade, questão 1, 2 e 3.